Que mudança de olhar nós precisamos ter para que nós nos façamos próximos daqueles que precisam? Muda a relação. Muda a qualidade da relação entre as pessoas. E esse é o olhar cristão a partir daquilo que é um princípio humano, um princípio de humanidade. Perguntar quem é o próximo é muito simples, é muito fácil. Embora seja exigente, não é ainda o olhar cristão. Perguntarmos efetivamente de quem nós temos que nos fazer próximos, de quem nós temos que estar ao lado, como pessoas, como indivíduos, como sociedade e como comunidade de fé, esse é o grande salto de qualidade que é proposto por Jesus para nós, nesse trecho e nessa parábola. Muda o olhar. Nós não estamos olhando mais para a questão da pobreza, da miséria, da exploração, que nós temos marcadamente na nossa sociedade, e em todas as sociedades do mundo, a partir de fora. Isso é muito importante. Todo olhar social, todo o conjunto da doutrina social da igreja, toda a evolução do conceito de dignidade humana que nós fizemos ao longo de todos esses séculos, e de maneira particular no século passado e neste agora, que é um dos temas mais recorrentes, os direitos humanos, todo esse caminho não pode passar senão pelo olhar cristão de que nós nos fazemos próximos daqueles que mais precisam, e não eles que são os nossos próximos. Quem é aquele? A pergunta não é mais essa. É como eu posso me fazer inteiro com aquele que precisa. Como eu posso me fazer pessoa. Como eu posso e como nós podemos nos fazer comunidade com aqueles que mais precisam, com aqueles que estão excluídos. É esse olhar. E exige uma superação muito grande de tudo aquilo que anteriormente nós havíamos concebido. Muda a maneira como nós entendemos a caridade, o fazer caridade. Muda a maneira como nós entendemos a assistência social, o cuidado social com as pessoas, tão em voga em tempos de muita miséria, tão em voga em tempos de exploração, tão recorrente na nossa sociedade, em todas as esferas, política, educacional, de tecnologia, de sustentabilidade, que ouvimos o tempo todo isso, não é? E precisamos ouvir, e precisamos acompanhar, precisamos saber, porque a nossa vida vive a partir disso. É essa a realidade que nós temos, é esse caminho que nos faz transformadores da realidade. Mudar o nosso olhar. A partir de quem nós estamos lidando com a pobreza, com a exploração, com a violência e com a miséria, com a exclusão, e em síntese com a desumanidade. A partir de nós ou a partir de quem vive e sofre? Essa pergunta precisa nos marcar. Se nós continuamos a partir da vida cristã, olhando e lidando com a exclusão, com a miséria, com o sofrimento das outras pessoas, a partir de nós, não convertemos ainda o nosso coração. Não mudamos ainda a maneira e a nossa prática, porque o olhar que Cristo nos chama, o olhar que a comunidade de fé nos chama e nos ensinou, como igreja, é o olhar daqueles que se colocam no lugar dos que sofrem, junto com aqueles que sofrem, se fazendo próximos daqueles que estão sofrendo e que estão desumanizados. É esta mudança de olhar, é esta mudança de posição que nós precisamos fazer para que o mundo tenha vida, para que aconteça a vida. Vamos lá para o final desse trecho. A resposta daquele homem para Jesus foi qual? No versículo 37 nós temos: ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. A primeira resposta de Jesus, quando ele proclama o início do decálogo, foi: faze isto e viverás, não foi? Faze isto para que tenhas vida, para que você não gere a morte. Mas não é suficiente não gerar a morte. Nós sabemos que o centro, a síntese do decálogo, dos 10 mandamentos,
quando nós temos esse relato do amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, o 5º mandamento, o não matarás, se torna o centro de tudo. Todas as outras maneiras de agir e todas as outras condutas da comunidade e de cada pessoa devem coincidir com não gerar a morte, para que a vida aconteça, porque a vida é o maior dom de Deus. Nós damos um salto enorme de qualidade nisso, para perguntarmos que tipo de vida deve ser vivida, qual a qualidade dessa vida, qual o olhar cristão sobre essa vida que deve ser garantida. E aqui nós temos essa mudança de lugar. Quando nós assumimos o lugar do que sofre e nos colocamos junto com ele, para que nós dois, ou a comunidade toda, e deve ser a comunidade, cresça na esperança, cresça na humanidade, cresça no desenvolvimento da sua própria vida, nós ampliamos isso e fazemos com que isso se torne profundamente transformador. Uma realidade completamente diferente. Uma mudança de postura de vida que faça com que tudo tenha significado e que tudo tenha também vida. Sermos geradores de vida, embora isso pareça uma redundância, pareça repetição, vivermos a nossa vida sem os nossos irmãos significa gerar morte, porque está pautada no egoísmo, está pautada em nós mesmos. Olharmos para a nossa vida a partir do outro que sofre, que está desumanizado, significa, antes de tudo, fazer com que a vida tenha a sua plenitude, ao ponto de não sermos mais nós, mas ser Deus quem vive, ser Cristo que habita em nós, não é? Não repetimos isso tantas vezes, esse trecho da carta de Paulo? Mas já paramos para pensar o que significa em profundidade isso? Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso também diz respeito ao Cristo que é o irmão e a irmã que estão lá, e que eu me faço com eles para que eles sejam a minha vida. Só aí nós somos capazes de entender porque tantos e tantas irmãos na fé, irmãs na fé, nossos, ao longo de toda essa história da igreja, de toda a história dos seguidores e seguidoras de Jesus, foram capazes de oferecer suas vidas por Cristo, na pessoa dos irmãos e irmãs. Quantos testemunhos nós temos? Quantos? De santos e santas que não estão canonizados, não estão nos altares, mas que nós conhecemos lá na nossa comunidade, que se dedicam o dia inteiro, integralmente, em nome da comunidade, para servir aqueles que mais precisam, porque se fizeram com aqueles que precisam. Não é privilégio deles, tem que ser responsabilidade e compromisso de todos nós. Esse compromisso efetivo nosso faz com que essa mudança de olhar que Cristo propõe seja o caminho de salvação. Lembrem-se, ao perguntarmos quem é o nosso próximo, e ao invertermos agora essa pergunta para fazermos a pergunta de Jesus, quem se fez próximo daquele que precisava, porque essa pergunta é fundamental para todos nós temos que levar em conta isso. Qual a qualidade da nossa vida de comunidade? Qual a qualidade da vida de família que eu tenho? Será que essas relações humanas, aquilo que nós dizemos dos direitos humanos, também é expressão da vida da nossa família, da pequena igreja, da pequena comunidade que nós temos, que tem um valor tão grande? Será que é a expressão da nossa pequena comunidade, ou da nossa grande paróquia, da nossa diocese, dos nossos grupos, dos nossos movimentos, das pastorais que nós participamos? Essa é a preocupação fundamental e essencial, encontrar Cristo e fazer com que esse Cristo cresça e nasça em nós e esteja conosco. Sem isso, nós nos afastamos muito do que significa ser batizado e batizada, do que significa ser comunidade cristã, comunidade daqueles que vivem a partir de Jesus. Que essa transformação do nosso coração seja efetiva, se torne graça, se torne presença da graça de Deus. Isso não exclui de maneira alguma a vida de fé, porque é a expressão da fé. É a maneira concreta de vivermos e dizermos aquilo que acreditamos, para que tenhamos vida, e vida em plenitude. Mas vejam que mudamos a regência do verbo, para que nós tenhamos, e não para que eu tenha vida.
A salvação só acontece, nós só seremos salvos se formos salvos juntos. A salvação é projeto comunitário, não é projeto de um, não é projeto individual e de apenas eu com Deus. Não existe isso no nosso dicionário cristão. Não existe isso no nosso caminho. Eu não me salvo sozinho com Deus. A gente só consegue tocar a realidade e tocar a eternidade, a vida eterna, e fazer com que essa vida eterna esteja presente em cada celebração que nós temos, em cada Eucaristia que celebramos, cada vez que nos reunimos, quando essa salvação se torna efetiva na vida de cada um daqueles que precisam de nós, e que nós somos chamados por obrigação cristã, mas por consciência de fé e por consciência moral, a nos fazermos próximos deles.